Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. Primeira aula hoje do Catecismo. Vou falar sobre as 4 partes do Catecismo. Primeira, segunda, terceira e quarta parte do Catecismo e a sua importância. Esse Catecismo aqui, Catecismo da Igreja Católica, de edição típica vaticana, editora Loyola, é que tem autoridade para publicar o Catecismo aqui no Brasil e com outras editoras católicas. Vamos dar início para que nós possamos aprofundar mais o nosso conhecimento sobre o nosso Catecismo da Igreja Católica, o que a Igreja ensina, o que é a força do magistério da Igreja. E a primeira parte, começamos assim, no parágrafo 13 do nosso Catecismo, página 16. Parágrafo 13, página 16. E diz assim: a estrutura deste catecismo. O projeto deste catecismo inspira-se na grande tradição dos catecismos, que articula a catequese em torno de 4 pilares: a profissão de fé, da fé batismal, o símbolo, os sacramentos da fé, a vida de fé e os mandamentos, a oração do crente e o Pai Nosso. Aqui é a estrutura deste catecismo. E a primeira parte do catecismo é a profissão de fé. O que pela fé e pelo batismo pertence a Cristo deve confessar sua fé batismal diante dos homens. Por isso, o catecismo começa a expor em que consiste a revelação, pela qual Deus se dirige e se doa aos homens, bem como a fé, pela qual o homem responde a Deus. Seção 1. O símbolo da fé resume os dons que Deus outorga ao homem como autor de todo bem, como redentor e como santificador, e os articula em torno dos 3 capítulos do nosso batismo: a fé em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, o Criador, Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor e Salvador, e o Espírito Santo na Igreja. Seção 2. Aqui é a primeira parte do catecismo. Eu creio, a profissão de fé que nós rezamos no credo. Essa é a primeira parte do catecismo. Nós possamos professar nossa fé. E aqui, como bom católico, eu vou professar a nossa fé. Nós professamos todos os domingos na Santa Missa. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Esse é o nosso credo, é o creio, que contém seus 12 artigos da profissão de fé. Então aqui na primeira parte, nós professamos a nossa fé, também nós vamos encontrar a força do magistério, explicando com clareza a força do magistério, a Santíssima Trindade, explicando a Santíssima Trindade, explicando a profissão de fé que nós temos que professar. Aqui fala sobre o papado,
autoridade do nosso Papa. Fala também sobre os dogmas marianos, os 4 dogmas marianos. Nós iremos encontrar aqui nessa primeira parte do catecismo. Fala sobre os anjos bons e os anjos maus, a queda dos anjos. Fala sobre Jesus descer ao inferno, a mansão dos mortos, para resgatar os que ali esperavam a salvação. A primeira parte também fala da liturgia, com clareza. Fala de ritos, de 6 ritos que se celebra dentro da Igreja Católica. Então, essa primeira parte é riquíssima do catecismo. Nós possamos explorar e conhecer e estudar para que nós possamos aprofundar a nossa fé. E a segunda parte, os sacramentos de fé. A primeira parte é a profissão de fé. A segunda parte é os sacramentos de fé. Diz assim: a segunda parte do catecismo expõe como a salvação de Deus, realizada uma vez por toda por Cristo Jesus e pelo Espírito Santo, que torna presente nas ações sagradas da liturgia da Igreja, seção 1, particularmente nos 7 sacramentos, seção 2. Então a segunda parte do catecismo é a celebração. É explicando com clareza os 7 mandamentos que Jesus nos deixou para a nossa salvação, que nós só encontramos aqui no magistério da Igreja, no catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Só a nossa igreja que tem os 7 sacramentos e que celebra os sacramentos. Os sacramentos da iniciação cristã, que são os 3: batismo, confirmação, que é a crisma, e a Eucaristia. O sacramento da cura, penitência, mais conhecido como confissão, e unção dos enfermos. E o sacramento do serviço, que é a ordem e o matrimônio. Então aqui está explicando com clareza os 7 sacramentos que Jesus nos deixou, que está aqui explicando com clareza no catecismo, porque os 7 sacramentos estão na Bíblia Sagrada. Eu vou ensinar aqui a explicação de cada um dentro da liturgia, o que se celebra, o sacramento, e também vou mostrar na Bíblia Sagrada onde está cada um desses sacramentos. Cada um dos 7 eu vou mostrar que está na Bíblia Sagrada. Não foi a Igreja Católica que inventou o sacramento. Foi o próprio Jesus Cristo que edificou no meio de nós. Os sacramentos são sinais eficazes da graça de Deus em nosso meio. Essa é a segunda parte. A terceira parte do catecismo. A terceira parte é a vida da fé. A terceira parte do catecismo apresenta o fim último do homem, criado à imagem de Deus, bem-aventurança e os caminhos para chegar a ela, mediante um agir reto e livre, com a ajuda da fé e da graça de Deus, por meio de um agir que realiza o duplo mandamento da caridade, desdobrando nos 10 mandamentos de Deus, seção 2, que é o decálogo, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos explicando com clareza o valor e a importância de cada um. É a moral católica. Então aqui está explicando com clareza os 10 mandamentos que Deus escreveu com seu próprio dedo nas tábuas da lei e entregou para Moisés. E vamos entender a importância desses 10 mandamentos. Nós possamos conhecer que amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festa, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. O decálogo, os 10 mandamentos, explicando com clareza aqui nas Sagradas Escrituras e também no catecismo. Aqui é a interpretação fiel à palavra de Deus do que está na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E quando nós chegamos lá, na terceira parte, vou explicar com clareza.
E a quarta parte do catecismo. A quarta parte é a oração na vida da fé. A última parte do catecismo trata-se do sentido e da importância da oração na vida dos crentes. Seção 1. Ela termina com um breve comentário sobre os 7 pedidos do Pai Nosso. Senhor, 7 pedidos da oração do Pai Nosso. É a oração que nós professamos todos os domingos também na Santa Missa, né? Eu vou até repetir de novo. A última parte do catecismo trata do sentido e da importância da oração na vida dos crentes. Seção 1. Ela termina com um breve comentário sobre os 7 pedidos da oração do Senhor. Com efeito, nesses 7 pedidos encontramos o conjunto dos bens que devemos esperar que nosso Pai Celeste quer conceder-nos. A oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Essa é a oração que Jesus nos ensinou. É uma das maiores orações que Jesus nos ensinou. O cristão é chamado a viver uma vida de oração. A nossa oração é o nosso diálogo com o nosso grande Deus. Aquele que não ora é pagão. O cristão que não ora, ele torna-se um ateu. Só através da oração, da fé e da oração que nós conseguimos alcançar a graça, os milagres e as bênçãos de Deus para a nossa vida. Por isso a necessidade da vida de oração, para que nós possamos nos salvar. Hebreus 11:6, Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem a fé é impossível agradar a Deus. E sem a oração não se alcança a nada. Como que nós queremos receber as graças se nós não oramos? O cristão é chamado a viver uma vida intensa de oração. E aqui nós conhecemos a quarta parte do catecismo. A primeira parte, a profissão de fé. A segunda parte, o sacramento de fé. A terceira parte, a vida de fé. E a quarta parte, a oração na vida da fé. E mais as indicações práticas para o uso deste catecismo. Explicando aqui mais um pouquinho. Este catecismo foi pensado como uma exposição orgânica de toda a fé católica. Por isso é preciso lê-lo como uma unidade numerosa e referência dentro do próprio texto, bem como um índice analítico no fim do volume permite ver a ligação de cada tema e o conjunto da fé. Muitas vezes o texto das Sagradas Escrituras não são citados literalmente, mas são feitas apenas referência, mediante as indicações. Para uma compreensão mais profunda de tais passagens, é preciso consultar os próprios textos. Essa referência bíblica constitui um instrumento de trabalho para a catequese. Veja, o Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, ele tem mais de 3.000 citações, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Não é nada inventado pela cabeça do homem. Como já falei anterior, os bispos são sucessores dos apóstolos. O Papa é o Francisco, hoje é o sucessor de Pedro, o Pedro VI. É o nosso Papa Francisco. E os bispos são seus sucessores dos apóstolos. Então Jesus confiou aos apóstolos a interpretação da igreja, dos textos sagrados, ao magistério da igreja. Que eu vou explicar, que vai ser a próxima gravação. Vou falar sobre a tradição apostólica da igreja,
para que nós possamos conhecer esse pilar, esses 3 pilares da nossa fé: Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério. Então, mais de 3.000 citações nós podemos encontrar aqui no Catecismo da Igreja Católica. Nas últimas páginas a gente vai encontrar essas citações que a Igreja ensina. Não é nada pensado, não é nada inventado pela Igreja. É Jesus que deu essa autoridade ao magistério da Igreja para poder falar com autoridade. A Igreja falou, nós temos que aceitar. Aqui está o Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Então já chegou o final dessa catequese, já chegou os 15 minutos. Tenho que parar por aqui para o vídeo não ficar longo. No próximo encontro, na segunda aula sobre o Catecismo da Igreja Católica, vamos conhecer um pouco sobre a tradição apostólica, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Tá bom? Obrigado. Deus nos proteja, nos guarde. Que você possa ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com outros amigos, se inscrever no canal André Martelli dos Hereges, para que você possa conhecer mais e aprofundar mais seus conhecimentos no Catecismo da Igreja Católica, estudando um pouco e conhecendo o que a Igreja ensina, de acordo com o magistério. Amém? Está, visto e permanecer unido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.